Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom pessoal, no primeiro vídeo nós vimos que o erro de base da geologia oficial é partir de um falso pressuposto, que a Terra seria uma esfera autônoma que gira no espaço. E a partir desse dogma, todo o resto se ajusta para caber dentro dessa concepção. Placas tectônicas globais, o manto convectivo, núcleo superquente, subducção continental, etc. E esse é um edifício teórico que para eles é inexpugnável, mas nós sabemos que não, tá? Nós sabemos, como vimos no primeiro vídeo, que as placas tectônicas são fraturas, não são placas móveis. Os mapas mostram aquilo que é óbvio. Vulcões e terremotos alinham-se em faixas, como rachaduras no material. Não existe evidência direta de continentes colidindo ou mergulhando sob outros, ou debaixo de outros, ou uns acima de outros. O que a ciência chama de placas são de fato grandes fraturas ou juntas de expansão e contração da crosta. A Terra é um sistema elétrico, não um caldeirão de magma. A Terra não é uma bola derretida, não é um motor nuclear natural, não é um objeto isolado no vazio. A Terra integra um sistema elétrico maior que está acoplado ao céu, à ionosfera e ao firmamento. O calor interno não vem de um núcleo mitológico, vem de correntes elétricas, compressão e reações químicas, com rochas exibindo efeitos piezoelétricos sob tensão. Isso explica o aquecimento localizado, a atividade vulcânica pontual e as linhas de terremotos sem invocar um inferno no centro. A lava não sobe do centro da Terra, ela se forma localmente em câmaras rasas, por derretimento parcial da rocha, por reações exotérmicas e por aquecimento elétrico subterrâneo. A lava é resultado de processos locais, não processos, como eles dizem, globais. Por isso, vulcões são concentrados em poucos lugares. Não existe perda contínua de massa e a crosta não afunda em oceano de magma nenhum. As linhas vulcânicas e sísmicas são rachaduras do plano. Continuando a série Os Vulcões Provam a Planicidade da Terra, nós afirmamos: as linhas vulcânicas e sísmicas são rachaduras do plano. Nos mapas reais, vulcões formam arcos, e terremotos acompanham falhas que lembram vidro trincado. No modelo plano, que é o verdadeiro, essas faixas são zonas de alívio de tensão numa crosta rígida, onde ao ultrapassar o limite ocorre ruptura, mais calor, mais lava. Não é colisão de continentes, repito, e é estresse ou estresse estrutural descarregado em linhas preferenciais. Simplesmente isso. Então, essa falsa ciência, ela quer que nós recusemos crer naquilo que é óbvio, tá? Você vê, você entende, não, mas você não pode crer nisso, porque não é assim. É desse jeito. E esse modelo é bem mais coerente, tá, pessoal? Esse modelo do estudo dos vulcões, porque ele dispensa convecções gigantescas nunca observadas, subducções jamais vistas diretamente, densidades e temperaturas apenas inferidas. Em vez disso, ele se apoia na observação direta, em experimentos elétricos, em analogias físicas simples e na rejeição de escalas cosmológicas artificiais. O caminho é claro. Nós temos que partir daquilo que é observado, não daquilo que é pressuposto. Portanto, gente, não existem placas tectônicas globais móveis, existem fraturas estruturais. Não existe magma jorrando do centro, existe derretimento localizado. A Terra não é um motor nuclear, a Terra é um sistema físico-elétrico complexo. A tectônica e o vulcanismo não sustentam uma terra-bola. Tá? Tem gente que fala isso. Existe ampla evidência de que não vivemos em uma bola. E os caras querem dizer que o vulcão prova que sim.
Então estamos mostrando aqui que não. A tectônica e o vulcanismo não sustentam uma Terra bola. Eles demonstram que a Terra é sólida, estruturada, energética e dinâmica, plenamente explicável dentro da cosmologia que nós entendemos como a cosmologia revelada por Deus, ou como queiram dizer, um modelo plano, e sem a necessidade de cosmologias artificiais. A Terra plana é evidente por si mesma. Eu vou ler para vocês aqui um trecho bem interessante, tá, pessoal? Esse livro aqui é muito bom. É A Conspiração da Terra Plana, de Eric Dubay. Nós já falamos isso aqui no canal várias vezes. Nem tinha lido isso aqui, mas é interessante. É porque quando você começa a raciocinar com relação à existência, ao mundo em que você mora, sua morada, você vai chegar à plena conclusão, a mesma conclusão que outros chegaram, que começaram a estudar e a investigar esse assunto. Então ele diz aqui, a astronomia moderna convenceu totalmente o mundo, como afirmou George Bernard Shaw, de que nada do que é óbvio é verdade. Me acompanhem aqui. É óbvio que a Terra é plana, mas dizem que é curva. É óbvio que o mundo está imóvel, mas dizem que se move. É óbvio que os céus giram em torno de nós, mas dizem que somos nós que giramos. É óbvio que as estrelas são estrelas, embora digam que as estrelas são sóis. É óbvio que o Sol é maior do que as estrelas, mas dizem que as estrelas são maiores do que o Sol. É óbvio que o Sol e a Lua são do mesmo tamanho, mas dizem que o Sol é 400 vezes maior. É óbvio que a Terra é o único planeta, entre aspas aqui, mas eles dizem que há mais de 1 setilhão de planetas. É o 1 seguido por 24 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É aqui o número 1 seguido por 24 zeros, tá? Então para eles há mais de 1 setilhão de planetas. É óbvio que para cima é para cima e para baixo é para baixo, mas eles dizem que não é assim. Aí o David Wardlaw Scott diz, com o astrônomo moderno não há teoricamente nem para cima nem para baixo, embora sua experiência desminta sua afirmação toda vez que ele olha para o céu ou para o solo. Essa aberração do intelecto é realmente digna de pena, mas eles acham que isso é ser inteligente. Ai, tudo é relativo. Eles acham que isso é inteligência. Enfiaram isso na cabeça, o orgulho, o ego está acima de tudo, né? Foi o ego de Satanás que fez com que ele quisesse destronar Deus, porque esses humanos aí, idiotas, não querem admitir isso, porque para eles é legal destronar Deus. Não, Deus fez de um modo assim, ele revelou isso na Escritura, mas eu determino e nego que é desse jeito. É do jeito que a ciência moderna, derivada do paganismo, essa ciência astronômica falsa, derivada do paganismo, diz que é. Eu quero acreditar nos filhos da perversidade. Pronto. Então é desse jeito aí. Se Deus não enfiar a verdade na cachola do cara, ele vai continuar destronando Deus com seu egozinho ridículo. O astrônomo Denison Olmsted, ao descrever um diagrama que supostamente representa a Terra como um globo com a figura de um homem projetando-se de cada lado e uma cabeça pendurada para baixo, diz: devemos nos deter neste ponto até que nos pareça realmente para cima, na direção dada a essas figuras como em relação a uma figura que ele colocou no topo. Ora, um sistema de filosofia que exige que façamos algo que é, na verdade, enlouquecer, permanecendo em um absurdo até que pensemos que é um fato, não pode ser um sistema baseado na verdade de Deus, que nunca exige nada do tipo. Visto que, então, a astronomia teórica popular da época exige isso, é evidente que é a coisa errada e que essa conclusão nos fornece uma prova de que a Terra não é um globo. Nós podemos dizer assim que o primeiro pecado dessa falsa astronomia, a falsa geologia, é que eles começam a partir do modelo. Eles começam pelo modelo, não pelo mundo real. Então nós podemos dizer que há duas religiões, tá, concorrentes em nosso tempo.
A primeira diz: veja com seus próprios olhos. A segunda diz: seus olhos enganam. Aceite o que foi calculado. Bom, os caras são ateus, né? A gente parte desse princípio. A maioria desses ditos cientistas são ateus. Mas você que diz crer na palavra, tá? Por que você cai nesse ridículo? Deus não deu sentidos para você viver na sua realidade, no seu mundo, no plano. Deus criou um plano, não apenas um plano físico, mas Ele criou um plano também para a sua vida. E por que você não aceita a cosmologia revelada por Ele, pelos profetas, até mesmo por Jesus Cristo? Jesus Cristo foi alçado aos céus, Ele subiu. Ah, mas não tem nem cima nem embaixo. Ele deve ter desaparecido, porque os apóstolos eram muito burros, eles não eram versados na astronomia moderna, então ali deve ter sido abduzido, ou então ele desapareceu em outra dimensão. Só que os caras achavam que ele estava subindo. Eles testemunharam, Deus deu para eles o raciocínio, deu para eles visão perfeita. Eles testemunharam, viram aquilo. Não, mas você... Não, eu tenho que fazer um cálculo matemático para saber se isso é verdade. Então você nega a própria revelação de Deus. E no que toca ao conflito dessas religiões, tá? A primeira chama isso de investigação. A primeira chama aquilo que você vê com seus olhos e você começa a compreender. Isso decorre da investigação. E a segunda diz que se os seus olhos te enganam, e você tem que aceitar aquilo que foi calculado, eles chamam isso de ciência. Nós devemos começar, portanto, pessoal, com a honestidade intelectual, com a experiência, na experiência imediata, com o fato bruto, com a realidade que se impõe sem intermediários, aquilo que você vê. Um dos meus netos nasceu ontem. Vejam só, é um bebê. O que vai acontecer? Eles colocam o bebê no jardim de infância, aí os professores, a educação, na malandragem, na esperteza, começam a ensinar isso aqui para os menininhos no jardim de infância. Aí quando ele chega na fase adulta, aí tá meio preguiçoso já, né? Já tá com um monte de caraminhola na cabeça acomodado. As caraminholas estão acomodadas. Aí ele não vai querer investigar, porque não deram a ele essa oportunidade. Tanto que a maioria das pessoas que realmente entendem aonde estão vivendo, eles começaram a investigar depois de velhos, né? Depois de mais de 40, 50 anos, certo? E tem muitos aí agora que estão despertando mais cedo, não é, pessoal? Mas se forem deixados a revelia desse sistema aí, vão viver a vida deles e morrer sem saber aonde viveram. Isso é um absurdo, né? Enquanto isso, os parvos que estão no poder, eles ficam rindo, né? Porque eles conseguem dominar o gado, a mente do gado. Tá? Então nós devemos começar com fato bruto, na realidade que se impõe sem intermediários. O outro sistema, a outra religião, tá? Começa com uma cosmologia pronta, uma esfera rotatória, curvada. Então é uma esfera em rotação, eles começam com uma esfera em rotação, a curvatura, e aí tem a deusa deles, uma deusa chamada gravidade, que serve como a explicação universal de todos os fenômenos calculados. A partir daí, eles encaixam o mundo dentro do molde que eles criaram. É isso que eles fazem. Gente, vejam só, e eles são canalhas toda a vida. Quando teve aquele falso acidente da Apollo 13, qual a mágica que eles fizeram para enganar o gado? Eles fizeram um ritual.
Porque dizem que eles falaram que estava faltando lá ar puro dentro da cabine deles, lá no tal espaço, e aí tinha que converter o CO2 em oxigênio. Aí eles falaram assim, pode ver, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui a série, comprada lá nos States, a série da HBO, que o Tom Hanks, né? O Tom Hanks é o anfitrião, ele é o anfitrião da série, apresenta essa série, aí fala lá sobre Apolo 13, é da Terra Lua o nome. Tem aqui. Não tem nem legenda em português. Tá? Lá eles mostram, nós temos que colocar isso dentro disso, é uma bola dentro do quadrado. Criaram um sistema diferenciado dentro das espaçonaves lá, não lembro mais como é que foi, mas aí dentro das ditas espaçonaves, não lembro mais como foi, mas eles conseguiram encaixar a bola dentro do quadrado, segundo a narrativa deles. E tá aí, é isso que eles fazem. Eles tentam encaixar a mentira, ou eles tentam encaixar a verdade dentro do molde da mentira. É isso aí. Eles não brincam, gente. Então, é o seguinte, tudo decorre da seguinte frase. Eu vou colocar na tela, tá? Você acredita naquilo que você observa, ou observa para acreditar no que lhe disseram? Você acredita no que observa, ou observa para acreditar no que lhe disseram? Essa teoria das placas tectônicas vive de desenhos. É a teoria que vive de desenhos. Observem como o público, a massa em geral, é catequizada. Mapas coloridos, setas, bordas, subducções, convecções, uma coreografia grandiosa encenada sob seus pés. E, no entanto, a maior parte do que se chama tectônica chega ao cidadão como infográfico, não como um fenômeno acessível ao exame. É igualzinho aos gráficos e às CGI que chegam para as massas da conquista espacial. Tá? Nós que estudamos, que tentamos compreender o mundo por aquilo que é observável, tá? Não negamos que a Terra treme, ela treme, mas você sente, tá? Que montanhas existem, que vulcões se vomitam fogo e pedra. Negar isso seria simplesmente negar o mundo. O que nós questionamos é o salto indevido. Então tem um gap, eles criam isso. É um salto indevido. Um salto de fé, na verdade. E a fé deles é crença naquilo que não existe, tá? Eles creem numa coisa que não existe. Não pode ser provado através da experiência, mas apenas por suposições matemáticas. E o salto indevido é justamente esse. Do fato de haver falhas e terremotos, eles concluem que existem placas globais vagando sobre um oceano viscoso. Do fato de haver arcos de vulcões, eles concluem que continentes inteiros mergulham por baixo de outros. Mas aí é a pergunta: onde está a observação direta desse teatro subterrâneo? Onde está o homem que viu uma placa como se vê um navio? Onde está o registro que mostra, sem inferências, um continente sendo engolido como um pão que some na boca? Ah, tem naquele filme, 2012. Vocês podem ver naquele filme, não é? Lá você pode ver a teoria dos caras na prática, né? É no filme de Hollywood. É assim que você vai ver, tá? Aí você vai sair do cinema acreditando naquilo. O que se oferece em lugar disso são camadas de interpretação, dados, modelos, inversões, tomografias, reconstruções. O cidadão comum é convidado a aceitar o que não pode ser verificado e a chamar isso de conhecimento. O nome disso é gnose, pessoal, é uma religião. Quanto mais você conhece alguma coisa, mesmo que seja mentira, aí você vai evoluindo. Nós chamamos isso de hierarquia, tá? Poucos interpretam, muitos repetem. Não é conhecimento, na verdade é hierarquia, algo imposto para você de cima para baixo. O sistema educacional fez aqui um modelo, tá? Um currículo, e você segue aquilo. Não pode ser nem questionado mais.
Ciência não é mais questionável. Nem essa ciência de mentira aí não pode ser questionada, não. Você tem que aceitar tudo de cima para baixo. Se você olhar e observar um mapa de terremotos e vulcões, você verá linhas, faixas, bordas, corredores. Isso é verdade, ninguém precisa de doutorado para enxergar. O mundo mostra costuras. O dogma chama essas costuras de bordas de placas. Mas vamos propor algo menos metafísico e mais mecânico, tá? A crosta se comporta como um sistema rígido fraturado. Tensões se acumulam por contração, dilatação, pressão interna, água, calor, fricção. Quando o limite é vencido, ocorre uma ruptura. O chão treme, a fenda se abre, a energia se manifesta. Isso não exige um planeta como bola giratória no vazio. Não exige manto convectivo em escala épica, exige apenas um fato banal. Materiais sob tensão racham. E como é que a Terra está girando? Como é que existem tantos vetores, 14 movimentos, ela não se racha por completo, não é? Porque, segundo eles, a submissão a esses vetores, a tais vetores e velocidades astronômicas, é uma constante, né? É toda hora, todo momento. Isso aqui não desintegra. É porque é uma coisa imaginária. Está sendo sustentada pela imaginação das massas. Eles ensinam isso nas escolinhas, no primeiro grau, no segundo grau, nas universidades. E o gado abobalhado fica lá. Né? O ateu tudo bem, mas o cristão, acreditar nisso, aquele que crê, cristão não, né? É um rótulo também, mas aquele que crê, diz crer nas escrituras, acreditar numa coisa dessas, ai não. Aí ele está fazendo parte com o Satanás mesmo, é o ego acima de Deus. Não, eu não posso admitir que fui ensinado erroneamente. Não posso admitir que aquela professora que eu gostava tanto mentiu para mim. É que ela também foi enganada. Só está passando um engano para você, de geração em geração. Para romper isso, apenas o Espírito Santo, gente. Nós estamos aqui falando, né? Mas aí, se o Espírito de Deus quiser aplicar a verdade no coração e na mente de alguém, ele o fará. Somos apenas meros instrumentos, tá? Bom, pessoal, por que tudo isso, né? Porque materiais sob tensão racham? Porque o vidro trinca, a rocha falha, um campo seco abre fendas, uma placa de metal sofre fadiga. O mundo é coerente com aquilo que já sabemos do comportamento dos materiais, sem a necessidade de apelar para cosmologias remotas. E uma pergunta, a lava vem do centro? Não. Então por que isso importa? O cidadão aprende na escola uma imagem. O centro é infernal. O magma sobe, o vulcão cospe. Mais tarde, quando alguém aponta que isso é simplificação grosseira, a instituição recua. Não vem do centro, vem de câmeras magmáticas de fusões locais. Pois bem, se é local, por que exigir uma narrativa global? Se a lava é produto de condições específicas, pressão, composição, água, calor, então fenômeno não prova uma bola por dentro derretida, tá? Prova apenas que em certos pontos há energia suficiente para o derretimento da rocha. Por que o vulcanismo precisa ser convertido em catecismo cosmológico? Porque uma fornalha local vira evidência de uma cosmologia inteira. É isso que o cara disse. Quando ele fez a pergunta lá no vídeo, fale sobre os vulcões, fale sobre as placas tectônicas. Ele quer dizer isso. Tá? Isso que ele quis dizer. Que o vulcanismo que uma fornalha local vira evidência de uma cosmologia inteira. Porque você, espectador, deve aceitar como certo aquilo que só existe como inferência. Por quê? A lava pode ser explicada como um processo localizado,
bolsas de material derretido, gases, reações, fricção, calor interno distribuído de formas diversas, sem a necessidade de transformar a Terra no mito de esfera ardente. É porque, na verdade, pessoal, existe o argumento da autoridade. E é isso que eles utilizam. Porque o fulano disse isso, ciclano disse aquilo. Tá? Isso se torna uma muralha invisível. Quando nós insistimos em observar, quando nós insistimos na necessidade da observação, a importância da observação, os sacerdotes da falsa ciência, ou o sacerdote moderno dessa religião ridícula, ele vai responder o seguinte: confie nos especialistas. Quando nós vemos aí essa rede esgoto fazendo reportagem, documentário, o que eles colocam lá? Um cara todo abestalhado, cabelos desgrenhados, né? Um zoclão grossão assim. Aí bota embaixo, especialista, o cara é especialista. E o gado vai, acha isso bonito. Pô, o cara é um especialista. O cara sabe muita coisa de porra nenhuma. É isso, ele é um especialista. Então eles dizem, eles rotulam, confie nos especialistas. Quando nós pedimos demonstração, a resposta vem como um rótulo. E quando nós queremos desafiar o especialista, o que eles fazem, esses canalhas? A resposta vem através do seguinte rótulo: você é um negacionista, seu negacionista. Negacionismo, é isso que eles fazem. Eles rotulam o sujeito de negacionista, pronto. Aí acabou a discussão, eles seguem a vida ridícula deles, sem sentido nenhum, até o pó engolir eles, né? Então, o método da investigação, sempre proposto por aqueles que defendem uma astronomia zetética, tá? Que parte da observação, esse método é um método perigoso, pessoal. Ele é perigoso ao império de papel e ao império da CGI, porque ele faz uma pergunta simples: como você sabe? Você viu? Você mediu? Você testou? Não, mas os astronautas foram lá. É aqueles maçons, tá certo. Então nós perguntamos se o cara mediu, se ele viu, se ele testou, e é claro que ele vai dizer não. E se a resposta for não, então o que você tem é uma mera crença, mesmo que venha impressa em livro de universidade, tá? É uma mera crença, mesmo que seja um livro assinado pelo Carl Sagan, Cosmos, aí um monte de imagem mentirosa, um monte de bobagem, mentira. Ai, que a Voyager, a câmera de ré da Voyager bateu a foto da Terra. Engraçado, por que ela não filmou a Terra girando, hein? São fotos estáticas. É tudo mentira, gente. E os caras acreditam nisso. Eles apostam a própria vida deles nisso. Não há vergonha nenhuma em crer, tá? Há vergonha em chamar de ciência aquilo que não se pode verificar e exigir submissão intelectual em nome disso. É isso que eles exigem. Então nós que defendemos aí a astronomia zetética, nós não estamos aqui pedindo para você mudar de lado, não. Muda o seu método. Nós queremos que você mude o seu método, tá? Porque qualquer um pode investigar. Ou você é um retardado? Não pode investigar, não? Ah, não. Você está me pedindo para me converter a uma religião. Não, eu estou pedindo para você investigar, porque esse é o método científico verdadeiro, tá? Investigação, certo? Não fique aceitando tudo que está nos livros, não. Os livrinhos do MEC aí, dessas universidades, tá? Aprenda a separar fenômeno de interpretação. Terremoto e vulcão são fenômenos. Placas globais são interpretação. Priorize o que pode ser testado pessoalmente: horizonte, água em repouso, perspectiva, medidas locais, coerência geométrica em curtas distâncias, tá? Isso tudo prova que você mora numa superfície plana, está vivendo em um plano estendido. Desconfie do argumento que depende de camadas invisíveis, tá? Quanto mais o modelo exige entidades inacessíveis ao exame do cidadão, mais ele se aproxima da metafísica. Aí, mais se aproxima da exigência de fé.
Não aceite a humilhação dos sentidos, tá? Se você é constantemente instruído a negar o que vê, pergunte-se a quem isso serve. Entre o mundo e o mapa, fique com o mundo. O mundo é aquilo que você pisa, mede e observa. O modelo é aquilo que alguém desenha para explicar o mundo. O problema do nosso tempo não é a falta de modelos, é excesso de modelos cobrando fidelidade. Devemos escolher a realidade antes do diagrama, a observação antes do decreto, o teste antes do consenso. Afinal das contas, você quer ser um repetidor de mapas ou um observador do mundo? Se a verdade está com você, ela vai sobreviver ao exame. Simples assim. Se ela está contra você, nenhum diploma poderá salvá-la. Você deve investigar, medir e observar. E nunca entregue seus olhos em troca de uma fórmula. Entenda isso. Pare de renegar seus sentidos que Deus deu para você. Você está chamando Deus de mentiroso e de incompetente. Não, Deus me deu sentidos, mas eu não consigo observar o mundo de forma real. Aquilo que eu vejo é mentira. Olha, rapaz, olha, muito sério isso aí, viu? A partir do momento que você foi, a partir do momento que a controvérsia chegou até você, está chegando aqui por esse vídeo também, você se torna indesculpável, tá? Porque você tem que investigar e tem que crer nos seus sentidos, tá? Então é isso. As pessoas deixaram de raciocinar. Entregaram suas mentes, seus raciocínios, entregaram suas mentes, o raciocínio decorrente, e seus próprios sentidos foram. Você que crê nisso aqui, você que crê nisso aqui, você teve os seus sentidos sequestrados. Vá lá, busque-os de volta, resgate os seus sentidos. Fica a dica.